Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Nas extensões infinitas da savana africana, onde as gramas douradas balançavam ao vento e o céu parecia fundir-se com a terra, a paisagem parecia uma pintura antiga, congelada em beleza infinita. As cores da savana, ora ocre, ora amarelo ou vermelho, misturavam-se ao azul do céu numa dança silenciosa. A brisa cálida soprava suavemente, trazendo consigo os aromas da terra e das árvores, ora perfumados com a doçura das flores de baobá. As vastas extensões, pontilhadas de imponentes baobás, pareciam infinitas. Era um mundo onde o tempo era governado pelas estações, pelo nascer e pelo pôr do sol, como um balé milenar que ninguém jamais ousara interromper. No coração dessa vastidão, havia uma pequena vila, um lugar distante da agitação do mundo moderno. A vila era uma terra de tradições, onde os ancestrais eram reverenciados como espíritos protetores, e cada gesto diário trazia a marca da sabedoria dos mais velhos. Ali, rituais ancestrais e os cantos dos griotes eram transmitidos de geração em geração, e a comunhão com a natureza e os elementos era essencial à sobrevivência. Era um lugar onde a terra era uma mãe nutridora, onde as águas dos rios eram sagradas e onde o vento carregava os sussurros dos ancestrais. Todas as noites, as estrelas despertavam sobre a savana, e o luar, ora prateado, ora dourado, banhava a vila com uma luz sobrenatural. Mas paralela, essa harmonia parecia uma doce ilusão, uma realidade à qual ela não conseguia se agarrar. A menina de 8 anos, com seus olhos gentis e misteriosos, jamais conseguia se integrar completamente à harmonia que a cercava. Lela vivia em um mundo interior de incrível riqueza, um mundo secreto, às vezes assustador, às vezes maravilhoso, mas sempre incompreensível para aqueles ao seu redor. Ela tinha um olhar distante, como se estivesse constantemente perdida no horizonte infinito da savana, onde os limites da terra e do céu se fundiam em um borrão vertiginoso. Sua mente, tão brilhante quanto delicada, parecia colidir com a realidade de uma forma que ninguém conseguia compreender. Sons, cheiros, luz, tudo era amplificado, muitas vezes insuportavelmente. Lela era autista, uma palavra que ninguém em sua aldeia jamais ouvirá. Um termo estrangeiro, uma palavra sem sentido para aqueles que viviam segundo os ciclos ancestrais, onde as respostas eram buscadas em espíritos e nas estrelas, mas não em rótulos médicos. As pessoas em sua aldeia frequentemente a olhavam com confusão ou pena. Alguns sussurravam pelas costas que sua mente era frágil demais para compreender os segredos da savana, enquanto outros pensavam que ela era simplesmente diferente, carregando um fardo invisível. Sons repentinos, como o relincho de um cavalo ou o bater de tambores cerimoniais, a deixavam em pânico, e os olhares persistentes da multidão a faziam recuar para dentro, onde se sentia segura. Lela preferia se afastar das outras crianças, de seus risos e gritos. Ela se refugiava nos cantos sombreados sob as árvores, onde podia se perder na observação de pequenas coisas. Uma formiga atarefada, uma folha caindo, uma sombra dançando no chão. Ela tinha o dom de observar o mundo, de captar os detalhes que os outros ignoravam, mas essa atenção também era fonte de sofrimento. O mundo exterior era intenso demais, barulhento demais, rápido demais. Então, ela se retraiu, escolhendo a tranquilidade de paisagens infinitas, onde podia ficar sozinha, onde às vezes se sentia mais perto das estrelas do que das pessoas. Seu pai, Micail, era um homem sólido, forjado por anos de luta contra as durezas da vida. Seu olhar era frequentemente tão impenetrável quanto a própria savana, e sua voz, quando falava, tinha uma profunda gravidade. Ele havia perdido muitas coisas na vida: a guerra, a pobreza, a perda de entes queridos, e carregava um peso pesado, quase invisível, sobre os ombros, pressionando seu coração. Micail era um homem taciturno, que jamais deixava suas emoções transparecerem. Para ele, a vida era uma série de lutas, sacrifícios e resignação. Acreditava na força, na disciplina e no esforço, mas não na gentileza dos sentimentos. Ao olhar para Lela, viu nela uma diferença que não sabia como compreender. Longe de abraçá-la com gentileza e paciência, como deveria, sentiu uma sensação de desespero que o consumia lentamente. Via-a como uma criança frágil, uma estranha em seu próprio corpo, e cada crise, cada silêncio, cada momento de incompreensão tornava-se um teste para ele. Em vez de tentar entendê-la, retraiu-se para dentro de si mesmo,
e em seu coração uma frustração silenciosa fervilhava. Os outros membros da aldeia, no entanto, não sabiam como reagir. Sussurravam que Lela era muito diferente, e Mikhail, apesar de todo o seu amor, não sabia como lidar com essa diferença. A pressão da seca, a incapacidade de alimentar a família, o peso das expectativas e da vergonha tornaram-se insuportáveis. Mikhail, sobrecarregado por meses de luta com condições cada vez mais difíceis, tomou uma decisão fatídica. Numa noite de desânimo, tomado pela pesada certeza de que não podia mais assumir o papel de pai, fez uma escolha trágica. Pensou que, abandonando Lela no coração da savana, no meio da natureza selvagem, ela encontraria seu lugar, melhor do que com ele, melhor do que em sua casa, onde ele não sabia mais como lhe dar o que ela precisava. A manhã ainda estava pálida, como se a luz hesitasse em raiar. Mikhail levantou-se silenciosamente, com o coração pesado, como se oprimido por anos de luta interior. Pegou a mão de Lela e a guiou para fora de casa sem dizer uma palavra. Conduziu-a para a savana desértica, longe da aldeia, onde a vegetação rareava e o horizonte parecia mais próximo. Era um caminho que ele já havia trilhado muitas vezes, mas hoje era um caminho de despedida. Lela caminhava silenciosamente ao lado dele. Ela não entendia. Olhou para o pai sem realmente saber o que estava acontecendo. Mas sentiu algo anormal, algo pesado no ar. Quando Mikhail a colocou no chão e se afastou sem dizer uma palavra, sem olhar, uma onda de confusão a invadiu. Ela não tinha palavras para entender. Não era a primeira vez que ele a conduzia para a savana, mas era a primeira vez que deixava algo definitivo para trás. O calor do dia começava a aumentar, mas Lela não sentia sede nem fome. Sentia apenas o vazio crescente ao seu redor. Olhou para o horizonte, procurando uma explicação, um sinal, mas não havia nada. Apenas o vento soprando pela grama, como uma carícia suave e indiferente. Ela estava sozinha, sem saber porquê. Mas naquele silêncio, algo despertava dentro dela, algo maior do que tudo que ela já conhecera. Lela, sozinha e perdida, não tinha ideia do destino que a esperava, do mundo que logo mudaria para ela. Enquanto ela estava ali, sozinha e vulnerável na vastidão dourada da savana, o vento agitava a grama alta em uma ondulação suave e contínua, como um mar de ouro líquido. Cada farfalhar parecia amplificar seu isolamento, cada sopro de ar a separava ainda mais do mundo que ela conhecera. O sol, alto no céu, lançava sombras longas e indistintas, envolvendo Lela em um manto de incerteza. Ela não estava chorando. Não entendia o suficiente para chorar. Apenas sentia que algo havia se quebrado. Então, um som profundo perfurou o silêncio, passos pesados e seguros, esmagando a grama seca com lenta regularidade. Não era o vento. Era vivo. O ruído se aproximava, ecoando pelo espaço como uma pulsação ancestral, vinda das profundezas do mundo. No horizonte, emergindo como uma aparição de outra era, um leão. Imenso. Majestoso. Movia-se sem pressa, seus músculos ondulando sob a pelagem dourada como ondas sob a pele da terra. Sua juba, espessa e escura, flutuava levemente na brisa, e seu olhar, duas chamas de âmbar profundo, parecia penetrar além do visível. Ele parou a poucos metros da menina e a encarou. Não havia fome nem ameaça em seus olhos. Apenas uma presença. Uma consciência. Por um longo momento, o mundo pareceu suspenso naquele olhar compartilhado, entre dois seres completamente opostos. Uma fera selvagem, governante destas terras, e uma criança abandonada, esquecida por seu próprio povo. Lela não se moveu. Não por coragem, mas porque simplesmente estava em outro lugar, à beira do seu próprio universo. Sentia uma fadiga tão intensa que não conseguia mais distinguir os limites do seu corpo. Mesmo assim, olhou para cima. E naquele olhar animalesco, viu algo estranhamente familiar. Uma solidão ancestral, uma imensa melancolia, como se a fera compreendesse. O leão se aproximou lentamente, suas patas pisando a terra com uma graça silenciosa. Ele não rosnou nem rugiu. Sentou-se diante dela, inclinando a cabeça ligeiramente, como se estivesse decifrando um enigma. Então, após um silêncio denso como a noite, deitou-se ao lado dela, sua respiração profunda ecoando no ar parado. Lela, com os olhos arregalados, sentiu um arrepio estranho percorrer-lhe a espinha. O chão estava quente. O leão, ainda mais quente. Ela não tinha medo.
Ele não era uma ameaça. Ele simplesmente estava ali, como um fragmento deste mundo que não a machucava. O sol se pôs lentamente, tingindo o céu de laranja e roxo. As sombras se alongaram ainda mais, e o leão permaneceu. Em certo momento, apoiou sua enorme cabeça nas pernas esbeltas da garota. Seu peso era real, enorme, mas não esmagador. Era uma âncora. Uma oferenda silenciosa. Lela, sem entender porquê, timidamente colocou a mão em sua juba espessa. Sentiu o sopro da vida sob seus dedos, quente, poderoso, reconfortante. Horas se passaram. Os insetos começaram a cantar, e a savana assumiu outra forma, mais secreta, mais mística. Mas o leão não se afastou. Ele continuou de guarda. Quando ela se perdeu em seus pensamentos, ele se sentou, alerta. Quando um ruído distante foi ouvido, ele virou a cabeça e farejou o ar, pronto para defender aquela estranha criaturinha ao seu lado. E então, finalmente, a noite caiu, vasta e azul, salpicada de estrelas. Lela, aconchegada no flanco quente do leão, adormeceu. Sua respiração se tornou regular, suas feições relaxaram. O leão, imóvel como uma estátua viva, permaneceu ali. Um guardião silencioso. Um espírito ancestral da savana, protetor de uma criança que nenhum humano fora capaz de compreender. Naquela noite, sob o céu ancestral, algo raro nasceu. Uma aliança silenciosa entre a pura inocência e a força selvagem. Uma amizade sem palavras, selada no sopro do vento e nas batidas do coração de um animal. Na manhã seguinte, ao amanhecer, um vento incomum soprou pela aldeia. Os anciãos disseram que trazia uma mensagem. Quando os moradores perceberam que Lela não havia retornado, sua preocupação se transformou em excitação febril. Grupos foram formados, trilhas foram seguidas. As crianças disseram que ela havia se dirigido para a savana, onde a grama é alta e animais selvagens rondam. Alguns rezavam, outros já se culpavam por não terem notado sua ausência antes. Depois de horas de caminhada, por trilhas invisíveis traçadas pelos passos dos antílopes e pelos sussurros do vento, eles finalmente a avistaram. Ali, em meio à grama dourada, sob um céu imenso, Lela dormia. Ou melhor, descansava, em paz, com o corpo aninhado contra uma forma colossal. Um silêncio sagrado tomou conta dos aldeões. Diante deles, um leão. Um macho adulto. Ele estava ali, deitado ao lado da criança como um guardião de pedra. Seu flanco poderoso se erguia lentamente, acompanhando sua respiração, e sua juba escura dançava levemente na brisa da manhã. Não era uma ilusão. Era real. Alguns homens, armados com lanças, avançaram instintivamente, mas uma mulher os conteve com um gesto. Olhem, disse ela simplesmente. E todos viram que o leão não rosnava, não se movia, não mostrava presas ou garras. Pelo contrário, ao sentir a presença de humanos, ergueu a cabeça, olhou para os que o cercavam e, lentamente, endireitou-se. Com silenciosa majestade, virou-se, deu alguns passos e parou no topo de uma pequena colina. Virou-se para Lela uma última vez, como se para se certificar de que ela estava segura, e continuou seu caminho em direção ao horizonte, desaparecendo atrás de uma cortina de grama alta, como se nunca tivesse existido. Os aldeões ficaram paralisados, atordoados com o que tinham acabado de ver. Havia algo inexplicável no ar, uma sensação de terem testemunhado um mistério antigo, um ato sagrado. Quando se aproximaram de Lela, encontraram-na acordada, com os olhos abertos para um mundo que eles próprios pareciam mal compreender. Ela não estava chorando. Ela não estava falando. Mas seu olhar, aquele olhar, havia mudado. Tornará-se profundo, vasto, quase ancestral. Carregaram-na com cuidado, trazendo-a de volta à aldeia como um tesouro frágil. E, embora estivesse exausta, nenhum único arranhão marcava sua pele. O mistério só aumentava. Nos dias seguintes, rumores se espalharam como fogo pela mata. Diziam que a pequena Lela havia sido guardada por um leão, que ele a vigiava como uma mãe vigia seu filho. Nas aldeias vizinhas, falava-se de um espírito ancestral, um protetor da terra que viera para lembrar aos homens o que eles haviam esquecido, o equilíbrio sagrado entre o homem e a natureza, a força da inocência e a sabedoria encontrada apenas no silêncio. Os anciãos da aldeia convocaram uma assembleia. Alguns viram nisso um presságio. Outros, um milagre. O mais velho entre eles,
Um homem com os olhos nublados pelo tempo, declarou. O leão não protegeu a criança. Foi a criança quem despertou o que havia de mais puro no coração da fera. Naquele dia, a natureza falou conosco. Enquanto isso, Micail, o pai de Lela, estava longe, consumido pela culpa. Ele havia fugido, incapaz de suportar o peso de suas ações, de suas palavras atiradas como pedras. Mas a notícia do leão chegou até ele mesmo assim. Caiu como um raio no meio da noite. Ele retornou algumas semanas depois, com o rosto abatido, as mãos trêmulas. Não sabia como encarar a filha. Como ser perdoado por ter fugido, por não ter sabido amá-la em sua diferença. Ao vê-la, sentiu as pernas vacilarem. Mas Lela não desviou o olhar. Observou-o calmamente. Havia aquela mesma luz estranha em seus olhos, aquela que o leão parecia ter transmitido a ela. E, sem dizer uma palavra, estendeu a mão. Ela não o havia esquecido. Mas não o julgava. Ela havia mudado. Ele sentia isso. Ela agora carregava algo maior do que ela mesma. Com o passar dos anos, a lenda do leão protetor foi transmitida de geração em geração. Essa história era contada às crianças à noite, junto à lareira, quando as estrelas apareciam. Lela era descrita como uma criança abençoada, marcada pelo mistério. Ela cresceu forte, gentil e respeitada. O leão permaneceu em seu coração como uma lembrança, uma promessa silenciosa de que, mesmo nos piores momentos, existe uma força benevolente pronta para emergir, onde menos se espera. Micail, por outro lado, tornou-se um homem diferente. Mais humilde. Ouvia mais, falava menos. Nunca buscou se redimir com palavras, mas com ações. Aprendeu a ser pai. E Lela, em sua sabedoria, permitiu que ele se tornasse um. E assim, o leão, símbolo da força bruta, permaneceu na memória coletiva não como um predador, mas como um mensageiro. Um lembrete de que, às vezes, o que uma pessoa mais teme é também o que pode levá-la.